se encontra nesse ambiente possa também estar dentro de cada um de nós. E para a nossa orientação, nós vamos ler a mensagem psicofônica recebida na reunião mediúnica aqui da nossa instituição do céu, no dia 19/12 de 2024, na quinta-feira. Ano novo com atitudes velhas, antigas, repetidas, não é o estourar dos fogos, roupas novas e bonitas, votos sinceros de mudanças que farão uma verdadeira mudança em nós e que transformarão a nossa vida. São justamente as palavras velhas, palavras antigas e atitudes do nosso bom Mestre Jesus que têm o poder de mudar a nossa vida de verdade. Prestemos atenção no que falou Jesus, no que fez Jesus, no que nos ensinou Jesus. Isto sim transformará o ano de 2025, 2026 e todos os anos dessa nossa encarnação. Aí está o verdadeiro poder da mudança, e a nós que estudamos a doutrina espírita e que cabe esse entendimento, essa atitude. Ouçamos o que diz o querido Mestre Jesus à mulher apedrejada: vá e não peques mais. É isso. Vamos orar agora. Possamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos em primeiro lugar, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos, Senhor, absorver todo o conhecimento, toda a energia espiritual, para que possamos sair daqui com os corações aliviados. E todos aqueles, Senhor, que estão a caminho, que não puderam chegar, recebam também a luz e a energia dessa oração. E que as nossas irmãs que farão o trabalho da noite possam, Senhor, estar envolvidas pela espiritualidade desta casa, para que possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Mais uma vez, Senhor, só temos a te agradecer, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Bom, nós temos agora um momento de divulgação de obra espírita com a nossa irmã Simone. Muita paz a todos. Então, o livro que nós trazemos essa noite se chama A Carta Magna da Paz, pelo Espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira. Esse livro são reflexões em torno dos ensinos de Francisco de Assis, conhecido como Homem Paz. E qual é o objetivo dessa obra? O que o Espírito Camilo propõe nessa obra? Ele propõe uma análise a respeito de nossa contribuição para a construção da paz legítima. Esclarece que pouco o homem tem atinado para o fato de que são as brigas internas, as nossas brigas íntimas, quando a alma está indisposta consigo mesma, as principais responsáveis pela beligerância que explode, das guerras íntimas, dos conflitos íntimos que explodem dentro de nós, atormentando a vida, ceifando corpos, espalhando luto e aflições. Esse livro ele tem 22 lições em torno da reflexão, das mensagens, do pensamento do Espírito Francisco de Assis. Interessante que a partir da 8ª mensagem até a 22ª, o Espírito Camilo ele trabalha a oração de São Francisco. Então, olha que interessante, quando ele começa na 8ª, que é a iniciativa pessoal da paz, porque a paz ela tem que começar dentro de nós, para que ela possa ser refletida no mundo, ele vai falar: Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. E aí ele vai discorrer sobre esse tema. A mesma coisa acontece quando ele fala do ódio contra si mesmo. Ele vai falar para nós: onde houver ódio, consente que eu semeie o amor. E aí, por diante, ele vai tratar desses assuntos da oração de São Francisco, o perdão e o auto-perdão. Quantas vezes nós não nos perdoamos? Ele vai falar para nós que onde houver ofensa,
que eu levo o perdão. Então, essa obra aqui são reflexões profundas em torno da paz. A paz que começa dentro de nós. Ele fala assim, ao afirmar que Deus é a paz, com certeza Francisco entendia como fonte de absoluta sanidade, de plena estesia e de peregrina beleza, estesia de sentir o sentimento, de perceber as coisas boas, onde cada ser pode emergir com a convicção de alcançar a felicidade, de pacificar-se, buscar Deus, sentir a presença, alterar-se positivamente com essa sensibilização, permitirá, é certo, a cada filho o encontro consigo mesmo e a consequente fruição da paz. Também fala que Francisco procurou viver sob a direção psíquica de Jesus Cristo. Então, para todos nós, a carta magna da paz. Qualquer mais informação na recepção da construção. Nós agradecemos a nossa irmã Simone pela divulgação da obra e agora chegamos no momento, que é o momento mais importante da noite. E hoje nós temos duas expositoras trabalhando juntas, que são as nossas irmãs Rita Jussara e Rosângela Souza, aqui mesmo da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E nós estamos iniciando o mês da educação espírita. E o tema da noite de hoje será a pedagogia espírita. Vibremos com as nossas irmãs. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Portanto, boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue conosco, preenchendo nosso coração, nossa alma, o seu puro amor. O nosso trabalho de hoje o tema é a pedagogia espírita. Vamos conversar um pouco, refletir sobre a pedagogia que rege a nossa vida. Normalmente, quando falamos de pedagogia, nós entendemos que é somente um processo ligado à escola. Alguma escola também, mas, na verdade, a pedagogia é o que rege a nossa vida. E não é somente a nossa vida agora, essa vida material, é a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual. A pedagogia espírita, ela deve nos reger, nos orientar. Quando abraçamos essa pedagogia, as coisas evoluem, que viemos para evoluir, evoluímos com mais suavidade, serenidade, alegria e paz. Todos nós queremos. Então, como a nossa colega falou, eu achei importante a gente trazer o significado da palavra pedagogia, já que vamos falar da pedagogia espírita. Porque, como a Rosângela citou, tem a pedagogia da educação formal. Então, como eu não sei pronunciar muito bem o grego, a palavra pedagogia vem do termo grego paigos, que significa da criança, e age, que consiste em conduzir. Então, a princípio, a palavra pedagogia quer dizer a condução da criança. Mas será que a gente vai conduzir somente a criança? Então, a gente percebe que o ideal é que essa educação ela inicie na fase infantil e perpasse todas as fases do ser humano. Mas quando a doutrina espírita, a gente percebe que não é somente assim. É muito importante que nós eduquemos, a criança, o jovem até se tornar adulto, mas a pedagogia espírita ela vem com uma outra proposta. E antes de a gente apresentar essa proposta, a gente vai conceituar o que é a pedagogia espírita. Vamos ver se eu posso acertar aqui. Peraí, eu escrevi errado. Então, pedagogia espírita é o resgate do espiritismo, como foi proposto por Allan Kardec, com seu caráter científico, filosófico e religioso,
que trata da moral, né, e da parte espiritual do ser humano. Entendemos que a educação é a meta existencial do ser humano, enquanto ser social, político, biológico e espiritual. Então, essa é a proposta da pedagogia espírita. Quando Kardec codificou e nos apresentou o espiritismo, foi com essa proposta também, já que nós reencarnamos para evoluir. Como é que a gente evolui? A gente chega aqui no plano físico e vai vivendo assim, aleatoriamente? Não, a gente precisa de uma condução. Mas eu peguei também uma outra definição. A pedagogia espírita considera o ser humano como ser reencarnado, autônomo e que constrói a sua própria evolução. Então, por mais que nós conduzamos esse ser humano, essa criança, esse jovem, esse adulto, a proposta é que ele esteja municiado de recursos para tomar a sua própria decisão. Nós pais, orientadores, tutores, a gente até quer que o nosso tutelado, o nosso filho, né, o nosso enteado, seja como for, nossos netos, aceitem as nossas sugestões e sigam as nossas orientações. Mas a gente percebe que nem sempre é assim. Ainda bem, porque às vezes nós também erramos, né? Então, a proposta é tornar esse ser crítico, autônomo, para ele tomar as próprias decisões. Mas ele precisa estar amparado e acolhido. No sentido de que, se ele se lançou para uma proposta, para uma situação ou para um desafio, se não der certo, ele sabe que ele tem um amparo dos seus familiares, dos seus tutores, para poder retornar e começar novamente. Não pode ter aquela menina, viu? Eu te disse. Não existe isso na pedagogia espírita. Então, agora a gente vai ver o que não é a pedagogia espírita. A pedagogia espírita não se propõe a fazer proselitismo, não é nenhum catecismo espírita, não se propõe a uma educação religiosa. A gente tem a proposta do homem de bem, mas não dizer que tem que ser esta ou aquela religião. Não é um movimento sectário, autoritário, centrado em uma pessoa ou instituição. Vamos por parte. Quando a gente diz que a pedagogia espírita não se propõe a fazer proselitismo, é que a gente não vai nas praças públicas, a gente não vai nos transportes coletivos, não vai às ruas buscar adeptos para o doutrina espírita. Então, a gente não tem essa proposta, a gente está sempre de portas abertas, a gente orienta. Se tem um companheiro que está em aflição, você está com uma dificuldade, eu tenho uma casa espírita que eu frequento, você conhece o espiritismo? Eu proponho um livro para a pessoa ler, eu proponho um programa radiofônico de rádio, um vídeo no YouTube, mas nunca com a proposta de dizer que a minha doutrina, a doutrina que eu escolhi para viver, é a melhor. Mais adiante, o que a gente vê aqui, ela não é nenhum catecismo espírita, então a gente não tem aqueles dogmas, né, que tem que ter tantas orações, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, que é o capítulo 28, que é um capítulo de preces, o próprio Kardec e os Espíritos vêm dizendo que aquelas preces ali não é uma regra, que a melhor prece é que a gente faz com o coração. Então, ainda assim, eles vêm nos orientando que não existe uma ditadura, uma regra ali firme. A gente tem os nossos dogmas, né? A gente tem a estrutura do Espiritismo, que a gente acredita na pluralidade das existências, acredita na existência dos espíritos, acreditamos em Deus. Então, não tem como você ser espírita sendo um ateu. Então, a gente tem alguns propósitos, né? Mas não tem regra. Não se propõe uma educação religiosa, porque o Espiritismo tem um tríplice aspecto. Palavra difícil para falar, né? Mas eu consegui, sem trabalho. Aspecto filosófico, científico e religioso. Nós aqui no Brasil adotamos muito o Espiritismo como religião, mas nem todos os países que estudam a doutrina estudam com esse cunho. Como nós somos uma nação religiosa, então é como se tivesse feito um casamento perfeito. A gente tem a filosofia que nos ajuda a pensar, a pesquisar, a buscar alternativas, buscar respostas.
Temos a parte científica da doutrina, que vem nos colocando a parte de tudo que vem acontecendo com a evolução. Então, a ciência avançou um pouquinho mais, a doutrina espírita está junto com a ciência. E o aspecto religioso, se foi o Cristo que enviou o Consolador prometido, então nós temos também na doutrina espírita o aspecto religioso. Mas não necessariamente você precisa buscar o espiritismo somente como religião. Não é um movimento sectário, autoritário, centrado em uma pessoa ou instituição. Nós não temos aqui o papá, né, vamos dizer assim, na busca da palavra perfeita, que eu não estou conseguindo entender, o líder espiritual da doutrina espírita. Nós temos pessoas que a gente admira, como admiramos o Chico Xavier, admiramos a obra de Divaldo e tantos outros, né, que já desencarnaram e outros que estão ainda na caminhada, levando o espiritismo para fora do Brasil, consolando pessoas, mas eles só representam o espiritismo. Eles não são o espiritismo. O espiritismo, quem nos apresentou foi Jesus e utilizou da percepção e do conhecimento de Allan Kardec. Então, por isso que a gente diz que não é sectário. A gente diz aqui, então, só o meu grupinho aqui. Se vier um católico aqui, opa, católico aqui não é. Opa, protestante aqui não é. Não tem isso. A gente se reúne com todos, a gente conversa com todos, desde que todas as religiões se respeitem. A gente respeitando o outro e o outro nos respeitando. Seguindo aqui, a gente apresenta os princípios da pedagogia espírita. Tem princípios. Por quê? Porque a gente precisa seguir um roteiro para poder não sair dessa proposta. Se a gente fosse disciplinar, só para explicar um pouquinho, a gente não precisaria desse termo pedagogia espírita, porque a pedagogia em si já é um meio de educação. Então, Kardec teve todo o sacrifício, a gente sabe que ele se entregou ao máximo para codificar em tão pouco tempo tantas obras, mas ao longo do tempo a gente vai enxergando coisas que não são da doutrina. Então, vários expoentes, vários pensadores que se afinizaram com a proposta da doutrina espírita, vêm ao longo desses anos tentando deixar a doutrina na sua pureza, com um sentido de educativo. Então, por isso, existem esses princípios. Eu vou citar, e a nossa companheira Rosângela vai falar aqui sobre alguns princípios. Então, nós temos o princípio do amor, da liberdade, a igualdade com singularidade, né? Porque quando a gente fala de igualdade, quer dizer que todos são iguais. Não é dessa forma. Nós somos singulares, mas essa igualdade no sentido de não se achar melhor do que o outro. A naturalidade, que a gente vai ver depois o que isso quer dizer. A educação ativa, a educação integral e uma prática de construção, que a nossa companheira vai explicar aqui para nós agora. Começando pelo que mais nós damos importância, né? Prestamos atenção quando falamos numa educação onde envolve o amor. O amor, enquanto princípio pedagógico, é aquela atenção, cuidado, é o estar junto, é o responsável, o pai, a mãe, que receberam de Deus essa bênção, esse dever de conduzir os filhos com a ajuda de avós, de tios, madrinhas, toda uma rede de apoio, que se chama, e que pode e deve ajudar os pais, sempre entendendo que a responsabilidade diante de Deus é dos pais. Então, nós recebemos esses pacotinhos maravilhosos, lindos, que sequestram o nosso coração. Está indo tudo muito bom, está indo tudo muito bem, fazemos reuniões no plano espiritual, há vários livros espíritas relatando reuniões onde as famílias estão se formando, quem vai primeiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e depois vai quem vai ser a esposa, mais à frente os filhos, a rede de apoio, tudo combinadinho. Aí chega
aquele pacote de doçura. E nós, pais, amorizados, esquecemos tudo que combinamos lá no Réveillon. Esquecemos tudo que foi combinado, as necessidades reais desses espíritos, que é o que a doutrina espírita nos ensina, que são espíritos com uma bagagem muitas vezes maior que a nossa, de conhecimento, de sentimento, de realizações, algumas vezes uma bagagem intelectual fantástica, que é muito bem descrita no livro A Gênese. Esse capítulo, se lembra assim, tá? Alguém lembrar? Então, nós ficamos sequestrados pelo amor. Mas esse amor, uma vez perguntaram de Paulo, qual o maior erro dos pais e como resolver? E Divaldo respondeu essas perguntas que é livro de Frida Fogo. E Divaldo respondeu: os pais mais erram por amor. Os maiores erros dos pais estão no capítulo do amor, mas está tudo certo. Deus os impede. Não é um erro fatal. Podemos nos corrigir a qualquer momento. É só realinhar, como diz aquela maquininha já, corrigindo a rota. Corrigindo a rota, nós podemos consertar. Mas a chegada dos filhos faz com que desperte em nós o desejo maior de proteção, de proteger a prole. Vou proteger. Meu filho não irá passar pelas perturbações materiais que eu passei. Vou trabalhar 50 horas por dia para que não lhe falte nada. Ok. Mas só que esses espíritos precisam do amor lúcido, do amor que os olhe, e que, como Kardec coloca no livro dos Espíritos, que esteja atento aos pequenos defeitos que vão se mostrando na sua personalidade, que precisam ser corrigidos, e aí que entra o amor, corrigidos amorosamente. A criança que às vezes é cruel com animais, que não é solícita, que desde muito cedo se recusa a compartilhar qualquer coisa, do brinquedo novo ao brinquedo mais velho, mais caquético. Não dá, não empresta, não compartilha, não brinca junto, não. E aí essas pequenas coisas é que nós devemos estar atentos, é aí que entra o item amor. E para contar a história de um pai e uma mãe sequestrada, nós vamos falar sobre Siddhartha Gautama, um bebê que nasceu num reino que era generoso com seu povo, que reinava com justiça e bondade. E aí chegou aquela coisa linda, um príncipe, realmente um príncipe, de uma beleza hipnotizante. Todos ficavam encantadíssimos com aquela criança, que logo começou a crescer e a envolver todos com sua inteligência, com seu jeito meio, uma criança muito meia, muito doce, que olhava todos nos olhos, muito carinhosa. E aí os pais decidiram, aquela decisão que nós realizamos quase todos os dias em nossa casa: meu filho não conhecerá a dor. Meu filho ficará cercado, mandaram cercar o castelo, todo o reino, e dividir o reino onde pessoas doentes, pessoas muito idosas, pessoas com intelecto menor, com diversos tipos de defeitos, ficaram do outro lado do mundo. E do lado mais próximo do castelo, somente
pessoas saudáveis e belas, e onde as coisas todas funcionavam bem e perfeitas. Tudo era muito limpo, arrumado, organizado, belo, praças, árvores, tudo funcionava bem. E a criança passeava por ali, mas só de Siddhartha não veio para isso. Dentro dele, ele sentia que algo havia errado ali, e ele constantemente perguntava: mas e o outro lado? O que tem do outro lado? E era um consenso, ele não poderia saber. Os pais não queriam que ele conhecesse dor, sofrimento. Então, omitiram dele, ninguém poderia. Mas ele sentia dentro do seu coração que havia algo do outro lado que ele precisava saber. E com o tempo ele descobriu, já chegando à idade jovem. Então, Siddhartha parte do reino para o outro lado do mundo e procura levar a todos a sua palavra de conforto e de luz, porque ele veio para isso. O nosso Siddhartha mais tarde ficou sendo conhecido como Buda, o nosso Buda, que todos conhecemos. O trabalho, quem não conhece, aproveite para conhecer o trabalho de Buda. Então, esse é o cuidado que a doutrina nos recomenda. O amor precisa ser o amor de Jesus, que não condena os erros, que não condena o doente, mas que ajuda a recuperá-lo, ajuda a crescer, ajuda a dar o melhor. Então, a Rosângela falou um pouquinho sobre amor. A gente pode falar sobre a questão da educação ativa e educação integral. Na educação ativa, é como eu falei no início, é aquela educação que tem a proposta de fazer com que a pessoa ela reflita nas suas atitudes, nas decisões que precisa tomar. E a gente percebe a educação do ser integral ele como um todo. Não só esse corpo físico aqui, mas analisando a questão emocional, vendo a nossa mente, as nossas funções orgânicas, né? Como a gente está, se a gente está bem, se nossos hormônios estão funcionando bem. E isso faz com que, quando você vai orientar uma pessoa, se ela não está correspondendo, nem sempre é porque ela está com preguiça, pode ser que ela não esteja se sentindo bem. Se eu for olhar ela no aspecto, olhar essa pessoa no aspecto espiritual, eu posso perceber que ela pode estar passando por uma influência espiritual. Então, essa é a proposta da educação integral. E a educação ativa, a gente vai ver logo mais alguns pensadores, eles vêm com algumas sugestões das pessoas irem ao encontro do conhecimento. E não ficar nos bancos escolares aguardando um líder, um tutor, um professor, trazendo conhecimento para que ela absorva aquele conhecimento, decore e depois faça devolutivo. Nessa educação ativa, o ser humano ele vai ele tem contato, né, com o seu núcleo de convivência. Isso se dá também com a questão da naturalidade. A naturalidade parece que é aquela coisa de eu ser natural, espontâneo, mas não é isso. Foi um movimento que ocorreu lá na época de Pestalozzi e que ele se afinizou com esse movimento. Era como se fosse um movimento rebelde, que não queria aceitar goela abaixo o que colocava para as pessoas. Então, ele ia em busca de. Então, essa naturalidade é nesse sentido, de você perceber alguma coisa, de te falar em algo e você analisar. Será que isso é para mim? Ou é só para o João, ou é para Maria, ou é para Joana? Será que é para mim? Então, na naturalidade, faz com que você reflita com relação a isso. E na prática em construção, é que a doutrina espírita ela não tem essa proposta de salvação. Você se afiliou, né? Começou a estudar as obras espíritas, se envolveu ali num grupo de estudo, participa das palestras, ouve atentamente, mas é só isso, eu vou ficar aqui sentado ouvindo palestrante? Não. Eu tenho que procurar fazer um movimento. E esse
movimento existe a partir do momento que eu me proponho, pela minha vontade, pelo meu esforço, de praticar esses ensinamentos que a pedagogia espírita nos propõe. E a Rosângela vai citar mais um caso, só que esse é de um livro, né, Rosângela? É esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente até usou no aniversário da nossa casa. Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti. Ele traz um caso aqui maravilhoso. Richard Simonetti tem essa grandiosidade de contar as histórias de uma forma muito interessante. Não vou ler todo o livro, né? Vou resumir algumas coisas. É a história do Onofre, que começa o dia com uma reflexão. O Onofre começa imaginando que Onofre põe-se a imaginar como a humanidade seria feliz se a lei de amor fosse plenamente observada. A Terra estaria promovida ao paraíso. É isso que a gente espera, né? Todos nós queremos paz, queremos que nossos filhos tenham uma vida mais livre, mais segura. Mas qual o processo? Como chegar a isso? E aí ele vai fazendo essa pequena reflexão. Então ele decide. Por isso que a gente quer ouvir o Espírito falar essa questão que é tão importante do ser integral, da educação do ser integral. Onde qualquer momento que a gente começa, tá certo, tá bom, é só começar, é só começar. E aí ele decidir enfrentar um desafio de amor ao próximo, como a si mesmo, e fazer por ele o que eu gostaria de receber. Ele decidiu. É isso que eu vou fazer. Então, no dia de manhã, ele vai tomar café, vai sentar no café e a esposa fala, olha, a funcionária está atrasada, a Maria não chegou ainda. Eu vou rapidinho comprar o pão. E aí ele, não, deixa comigo que eu resolvo. Eu vou lá rapidinho. E aí a esposa já, né? Que isso? Já achou estranho. E ele foi. Comprou o pão. E retornando para casa, encontra um desconhecido. Que o aborda, moço, deixa eu falar para o senhor, é que eu estou aí, o clássico, né? Não, depois a gente fala, estou com pressa, não dá para conversar agora, vou tomar café, eu já estou atrasada, tem sempre para trabalhar na casa. Caminhou, foi, aí lembrou e uns passinhos para trás. Então, Senhor, me desculpa, o que o senhor iria falar? E aí, então, o homem fala das suas dificuldades, como desempregado, há muito tempo, estava precisando de um auxílio. E ele confessou e ele deu atenção. Ele ouviu sem preconceito, né? Tirou de dentro dele aquele preconceito, mais um que vai pedir dinheiro dentro dele, nem contar uma história triste. Porque às vezes a gente faz ficar ouvindo uma mão, não. A gente está julgando. Mas como ele fez a si mesmo esse desafio, ele também procurou tirar de dentro de si a questão do julgamento também. E ouviu de forma integral o lamento daquele homem. Então, ele dispôs para o homem o pouco recurso que ele tinha, ajudou, e seguiu em frente. Conversou com ele, orientou, e chegou em casa e falou para a esposa, né, mais ou menos o que aconteceu, e ela falou, você orientou? Sim, orientei, dei o endereço do centro. Pouco depois, Onofre partia, e Joana foi em casa. E aí o tradicional, né, gente? Pegou o trânsito, pronto, acabou a paz de todos, qualquer um. Né? E aí ele, quando deu uma fechada, ia ter aquela reação tradicional de irritação, de pressa, de tudo que já tinha acontecido.
e ele lembrou de Jesus. Lembrou que tinha se comprometido de fazer a próxima que gostaria que fosse feito a ele. E aí não respondeu nada, seguiu em frente pelo trabalho e ainda é melhor abençoar do que amaldiçoar. E aí abençoou aquele ser. E aí o nosso irmão Richard vai contando outras, né? São várias passagens ao longo de todo o dia, e o nosso irmão Richard vai deixando tudo lindíssimo. Eu sugiro que vocês, assim que puderem, leiam esse livro, vale muito a pena. Então, analisando esses princípios da pedagogia espírita, dá para a gente ter uma noção de como existe um caminho. Não é difícil, não é complicado, a gente aqui às vezes cria um certo bloqueio, né, para seguir em frente. Então a gente viu ali que não pode faltar amor, não pode faltar liberdade, não pode ter aquela coerção, né, você ficar intimidando a pessoa. Precisa de ter essa igualdade, de respeitar o ser humano ímpar que é, ter essa naturalidade de buscar no seu meio as orientações, conviver com outras pessoas. Precisa dessa educação ativa, analisar a educação integral, propor a fase prática, porque a gente se propõe a estudar e depois tem que praticar. Mas, para a gente chegar até aqui, algumas pessoas antes fizeram esse caminho, né? Então, a pedagogia espírita é uma nova visão teórica e uma nova proposta prática de educação, que se irmana com propostas pedagógicas de vanguarda, na linha da herança de Comênios, Rousseau e Pestalozzi. E mais adiante, a gente vai ver o Eurípides Barçanufo aqui no Brasil, tá? E Herculano Pires no final da década de 1960 e meados de 1970. Assim, avançou 70 fora. Aqui está Eurípides, que encarnou em 1880, desencarnou em 1918. Então, a gente vê aí que ele, do século XX para cá, ele tem pouco tempo para disseminar a pedagogia espírita, que ainda não tinha esse nome, mas já era na prática. Por quê? Ele tinha uma outra, ele tinha aquela questão da naturalidade, né? Das escolas. Espera que eu tenho anotado aqui, gente, a minha memória não é muito boa. Se as aulas passeio, né? Aulas passeios, aquelas escolas abertas que estão em pegar esses alunos. E outra coisa, antes, naquela época, né, existiam ensinos para meninos, escolas para meninos, escola para meninas. E ele fez a escola mista, com essa proposta do aluno, né, do educando, construir o seu conhecimento. Então, para nós aqui no Brasil, o Eurípides foi muito importante, mas cada um bebeu no conhecimento do outro. Por exemplo, Pestalozzi foi o que orientou Kardec. Então, Kardec bebeu os conhecimentos de Pestalozzi. Pestalozzi se orientou por Rousseau, tanto que o filho mais velho dele tem o nome de Rousseau, Jean Rousseau, né? E Rousseau bebeu os conhecimentos de Comênios. E a gente vai ver, aqui no Brasil, voltando aqui, ele fundou o Colégio Allan Kardec com essa proposta, né, da escola passeio. Mais adiante, Herculano Pires cunhou, né, criou esse termo, pedagogia espírita, e ele popularizou, mas isso já foi lá, já depois da década de 60, década de 70. O que aconteceu de 1920 até 1960? Muitos outros vieram nos auxiliar. Então a gente tem aqui, depois de Eurípides Barçanufo, temos Anália Franco, Tomás Novelli, Vinícius, que muitos conhecem através do nome Pedro de Camargo, né? O Herculano Pires, Neilô. Então todos esses são seres, pessoas comuns como nós, que vieram com a missão na área da educação, mas não apenas da educação convencional.
eles abraçaram a doutrina espírita e fundaram outras escolas com uma proposta diferente. E é graças a essas escolas que muitas pessoas conseguiram se desenvolver, crescer e evoluir enquanto espírito. Por exemplo, a Anália Franco, ela tinha uma proposta, por exemplo, ela chegava no local, ela criava uma escola, geralmente para moças, como a gente usava o termo antigamente, perdidas, que se desviaram do caminho que a família desprezava. Então, o que essas mulheres iam fazer? Jovens, grávidas, sem emprego. Então, a Anália tinha a proposta de acolher essas meninas, essas jovens, auxiliavam a essas moças a terem uma profissão, a ganharem o próprio dinheiro e terem educação. Então, elas se sentiam acolhidas. Ela acabava esse trabalho, né? Ela concluía esse trabalho aqui, ela multiplicava, ela criava multiplicadores, daí ela ia para outro local, criar outras escolas. Então, por que eu estou falando da Anália Franco? Porque ela é minha queridinha. Mas todos esses pensadores têm a sua contribuição muito louvável, principalmente no plano psíquico. Então, a gente percebe que a educação espírita, a pedagogia espírita, ela vem com uma proposta de que a gente não pode abandonar. A gente não pode dizer que já sabe tudo de espiritismo. Há bem pouco tempo atrás, a gente estava estudando, no mês de outubro, quando a gente faz homenagem a Allan Kardec, obras que a gente nem conhecia. A viagem espírita de Kardec, quanto conhecimento ele trouxe para nós, quanta dificuldade ele teve para poder concatenar todas as ideias, todas as conclusões às quais ele chegou. Então, ele vem falando para nós em O Livro dos Espíritos, eu coloquei ali, né, Kardec, o educador, Jesus, o mestre por excelência. Então, Jesus é o educador bom, é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. Mas ele deu essa lição para Kardec. E Kardec nos diz no Livro dos Espíritos: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. A educação entendida. Porque às vezes, como a nossa companheira Rosângela nos salientou, a gente pensa na educação e instrução. Vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Vou dar bastante instrução, colégios caríssimos, botar em vários cursos. As crianças às vezes não têm tempo nem de ficar em casa, porque ela tem várias, a agenda dela é lotada, visando um emprego com um salário altíssimo, nada contra, mas a gente não pode deixar de cuidar da atenção espiritual, né? Como Jesus nos orientou, buscar primeiro as coisas do céu, que os demais Deus acrescentará. Então, ele diz, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Ou seja, a gente não vai cuidar de uma plantinha, te bota lá a sementinha, quando ela cresce, a gente tira a folhinha que secou, a gente tem todo o cuidado. Se a gente conseguir manejar o caráter do ser humano, principalmente de uma criança ou de um jovem, da mesma forma, o mesmo carinho que a gente cuida de uma planta, que a gente cuida hoje em dia dos pés, né? Quando a gente não vai ganhar de educação para todos? Porque a educação vai ser de forma coletiva. Aquele que se transforma no homem que vem aqui, ali, acolá, ele está disseminando bem para todos os povos, para todos os países, para todas as cidades, para todos os ambientes aos quais a gente frequentar. E Kardec continua aqui. Esse boleto, que o texto é bem grande, mas eu acho que é muito rico. Ele diz assim, lá na questão 685, que é um comentário de Kardec, vem a questão 685A, o Espírito responde e logo depois ele fala uma nota para nós. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, que ele está falando lá, de manejar os caráteres, né? Os caracteres. Então ele diz que ele não fala dessa educação moral pelos livros, aquela educação bancária, aquela educação que a gente fica lá só ouvindo. Às vezes a gente até emite um pensamento, mas a gente não ousa externar. A não falar da nossa para criar confusão, aí a gente fica quietinho. Ele não fala dessa educação. E sim é que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então você vai insistindo, você tenta um dia, tenta no outro, e você vai adquirindo aquele bom hábito. Isso serve para o hábito ruim também, mas a nossa proposta aqui é do bom hábito. Considerando-se
a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Kardec falou isso em 1800 e pouco, século XIX. Não é o que a gente está vendo hoje? Quantos espíritos encarnados aí, quantos jovens, quantos adultos, jovens adultos, que estão cometendo vários atos de forma aleatória, sem pensar, que estão fazendo outros seres sofrer e buscando sofrimento para si mesmo, né? Quando essa arte for conhecida, a arte de educar, aquela educação proposta, aquela educação moral, né? Compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência. Essa ordem que ele fala é a disciplina, a gente precisa de disciplina. A gente não está falando de rigor moral, de puritanismo, a gente está falando de ordem e disciplina. Então, a gente terá um mundo de hábitos de ordem, onde um não vai ultrapassar o direito do outro, onde todos se respeitarão. E de previdência para consigo mesmo e para os seus, de respeitar tudo que é respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Teremos maus dias. Estamos ainda num planeta de condição de provas e expiações. Temos desafios a vencer. Somos espíritos reencarnantes. A gente traz as nossas mazelas. Mas muitas dessas mazelas somos nós que buscamos. Não precisa ser assim. Nem sempre a gente precisa evoluir pela dor. A gente pode evoluir também pelo amor. E ele prossegue aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece a obra, ela vem, Kardec coloca um texto bíblico, né? Geralmente do Evangelho do Novo Testamento, mas pode acontecer de ter também no Antigo. Depois ele vem falando um pouquinho, né? Fazendo algumas citações, e no final tem instruções dos Espíritos. E quem fala para a gente aqui é o Espírito Santo Agostinho, que foi uma alma grandiosa na Igreja Católica, mas que na espiritualidade ele ficou bem eclético. Então, para a gente ver que não existe essa ou aquela religião. Quando a gente retorna à erraticidade ao mundo dos espíritos, a gente tem alguém de todos, do protestante, do budista, do ecumênico, do espiritualista, do espírita. E ele diz para nós assim, espíritos, ele está falando conosco, não está generalizando. Ele está falando conosco porque a gente tem a prerrogativa do Consolador Prometido. A gente tem um pouco mais de conhecimento, né? A gente sabe acerca do caminho que o Espírito trilha durante o período que está na espiritualidade e não encarnado. Então ele diz, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, eu sou do sexo feminino, eu vou gerar junto com o meu parceiro um embrião, um bebê, um feto, essa criança vai nascer, eu e meu companheiro produzimos um corpo, mas a alma que habita este corpo, ela vem do plano espiritual, e ela já vem do planejamento, como a companheira Rosângela citou, e esses responsáveis se comprometeram com esse espírito, seja o espírito vindo da barriguinha, ou seja ele chegando através da adoção. Porque se chegou na adoção, já estava encaminhado. E a espiritualidade faz todos os planos para que aquela alma chegue naquele lado. Então a gente consegue ter essa família espiritual e essa família biológica também. Integrar os vossos deveres e pôr de todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a nossa função. Se a gente se apoiar na pedagogia espírita, não vou dizer que vai ficar mais fácil, né, Rosângela? Mas vai ser possível, vai ficar menos difícil. A gente vai ter um recurso a mais. E aí, chegando ao final, a gente sabe que o nosso pedagogo por excelência é Jesus. Então a pedagogia de Jesus é centrada na pessoa. O bem maior que ele enfatiza em seus ensinamentos sobre o reino de Deus buscava sempre mostrar a valorização da autoestima e da compaixão.
Então, se a gente segue o resto, a gente vai conseguir ter doçura, a gente vai conseguir raciocinar acerca da nossa mágoa, porque a gente se magoa. Não vamos mentir, né? Ainda somos espíritos imperfeitos. Ficamos com raiva, ficamos tristes. Então, com Jesus, a gente consegue trabalhar todas essas emoções, todos esses sentimentos. E qual é a proposta de Jesus? Eu não vou dizer que a princípio seria muita petulância da minha parte, né? Colocar a proposta de Jesus como princípios. Mas ele tinha como proposta também educar a pessoa por completo. Ele falava, vá e não peques mais, porque ele tinha uma visão além. Ele sabia que se a gente recorresse àquele erro, a gente ia cair em doença novamente, a gente ia sofrer novamente. Então, daquele erro, eu disse que macaco velho não põe a mão em cubuca. Opa, isso aqui eu já sei que me dói, isso eu não vou fazer mais. Então ele diz, a pessoa por completo, aquela questão do ser humano integral, né? Ensinar a chamar as pessoas pelo nome. As pessoas se surpreendiam, como ele sabe meu nome, ele me conhece. Porque Jesus tinha a visão estendida, né? Cuidado com as mulheres, com os oprimidos, com os senis, né? Das pessoas bem senhorinhas, que tinham uma dificuldade de serem acolhidos, principalmente quando não tinham condições financeiras. Ele escutava, ele contemplava o rosto, ele olhava, ele perguntava: o que queres que eu faça? Então ele dizia assim, ele já sabia o que a gente queria, mas ainda assim, por respeito e para ter certeza do que a gente quer, ele perguntava. Ele dialogava com todos os estratos sociais. Então ele ia lá na casa do Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né? Ele ia conversar com a Madalena, todo mundo ficava virando o rosto para ele. Ele não queria saber que sábado era dia que não podia fazer milagres, ele ia lá, usava os recursos que ele tinha, que a gente chama de milagre porque a gente não consegue ainda fazer os feitos de Jesus. Mas ele usou os recursos da natureza, porque como o espírito evoluído que era, ele tinha essas condições. Então, para finalizar, eu vou devolver a palavra para a nossa companheira, mas que a gente tenha em mente, que a gente tem, a doutrina espírita nos tem essa proposta da pedagogia espírita, para a educação do ser, mas que a gente nunca esqueça dos postulados da doutrina espírita, de todo o trabalho que Kardec teve para poder codificar essa doutrina, e que Jesus está no leme, é o nosso mestre. Jesus sendo o nosso divino educador, nosso único, maior e único exemplo, governador do nosso planeta. Ele é o nosso pedagogo maior. Somente ele tinha esse olhar de elevar quem quer que fosse, sem vizinha discriminação. Era muito sério um homem conversar o que fosse com uma mulher, não podia, e ele ouvia, e ele atendia, e ele recebia a todos por igual. Essa pedagogia que deve nos envolver como nosso irmão Onofre todos os dias. Não se trata de um princípio de um dia eu colocar em prática, mas a cada dia, desde o começo, né, no sorriso, na valorização da nossa família, no acariciar os cabelos dos nossos filhos, no estar com eles, levar à escola, trazer, passar na padaria, comprar um pãozinho fresquinho juntos, e retornar ao lar e ajudar a esposa a finalizar, ou a esposa ajudar o marido a finalizar as tarefas do dia. Aí está a grande pedagogia de vida do nosso querido Mestre Jesus. Obrigada, queridos amigos e irmãos, por mais essa oportunidade de estar. Nós agradecemos as nossas irmãs por esse trabalho da noite. Possamos elevar então o nosso pensamento a Deus, agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, depositando, Pai, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas dores, na grandeza do teu amor.
recebendo alto, Senhor, e de Ti, essa chuva de bênção que nos fortalece para a luta de cada dia, para os desafios pelos quais temos que passar. Senhor, nós só temos a Te agradecer pela vida, esse grande presente que nos concede, e que possamos fazer dela, Senhor, o melhor a cada dia, nos tornando pessoas melhores e envolvidas na grandeza do Teu amor. Que a Tua luz e a Tua glória estejam sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Nós agradecemos a todos, desejando uma boa noite, excelente final de semana, e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Muito obrigado a todos.